As regiões norte e nordeste do Brasil é uma região com muito verde. E do contrário do que se pensa, é uma região cheia de vida com uma vasta flora e fauna, com muitas riquezas e zonas ainda inexploradas. Povos indígenas, intocados pela humanidade, isolados nas matas amazônicas. Animais tidos como extintos em abundância nas chapas piauiense e muito mais. Lugares paradisíacos onde nem sequer havia luz elétrica. E foi num desses lugares paradisíacos na Amazônia que eu vivi um dos maiores pesadelos da minha vida. Olá, Fael, e todos os fãs do canal Elite Oculta. Eu me chamo Lucas, sou biólogo e soldado da Divisão de Pesquisa do Exército Brasileiro. Trabalhamos com uma comitiva itinerária que geralmente faz serviços sociais de concitação da preservação da fauna e flora locais, sendo por muitas vezes acompanhado por unidades de oficiais do IBAMA e por vezes até por unidades especiais do Exército Brasileiro, como as Forças Especiais Selva. Bem, era mais ou menos abril de 2010 e eu fui designado para coletar amostras e fazer estudos em um dos postos avançados do IBAMA, na Amazônia. Para um biólogo pesquisador recém-formado como eu era, essa missão era quase uma realização de um sonho. De pronto, eu arrumei todas as minhas coisas para passar as 3 semanas numa região onde há uma boa concentração dos povos tupi, que inclusive na ocasião me acompanhariam nas buscas e coletas de metila de estudo. Desembarquei na base da FAB, em Manaus, onde de pronto eu fiz alguns exames de saúde e recebi um radiocomunicador para caso de emergência. E durante os exames eu recebi as notificações de segurança e algumas outras instruções. E durante as instruções, os oficiais da FAB que fazem a segurança da região me alertaram que devido a um incidente recente em que um soldado havia disparado e matado um índio, as tensões haviam subido muito em virtude disso, e eles só permitiriam que um estrangeiro, no caso eu, os visitasse. Assim, não permitindo que nenhum outro soldado me acompanhasse. Em virtude disso, eu passei mais uns 4 dias no quartel da FAB para receber os resultados dos meus exames. Ainda na base, enquanto recebia instruções, eu conheci o soldado a quem os povos indígenas tinham raiva, pois o mesmo havia disparado contra um índio dias atrás. Ele era um senhor de mais ou menos uns 40 anos e não fazia parte da FAB. Porém, ele fazia parte de um grupo do exército que auxilia na segurança. Ele era um integrante das Forças Especiais Selva. Em muitas das nossas instruções, entre intervalos e cigarros, eu pedi a ele para me contar o porquê do disparo contra o índio. E o relato dele foi algo que mudou a minha perspectiva das coisas. O seu nome eu não posso divulgar por motivos óbvios, mas aqui vamos chamá-lo apenas de Soldado. O soldado contou para mim que tudo começou em um bar próximo ao posto avançado da FAB, onde os soldados e cadetes costumavam beber nos finais de semana. E com ele não seria diferente. O soldado conta que na noite do incidente, ele e os seus amigos estavam neste bar, onde estavam tocando outros colegas da cidade que faziam pequenos shows pela região. E que nessa festa tinha muitas pessoas de vários lugares. E entre essas pessoas, tinham alguns índios e algumas índias que os acompanhavam.
Em certo momento, o soldado começou a dançar com uma moça indígena que estava na festa. Segundo ele, foi a moça que o chamou para dançar. E os mesmos dançaram até umas 4 ou 5 músicas juntos. Até que, no calor do momento, os dois se beijaram. E esse teria sido o estopim para uma briga entre os índios, os soldados do exército e da FAB, que estavam ali. Em um lado, os índios estavam alegando que os soldados estavam violando a pureza das índias. E do outro, os soldados que não davam para trás. Só que naquela noite, os índios estavam em menor número. E depois, algumas cadeiras e socos acabaram saindo do bar, sobrando apenas um deles parado na frente do bar, olhando todos os outros soldados. No calor do momento, o soldado que me contou o relato acabou expulsando a pontapés, mas não antes de ouvir da boca do homem palavras em tupi impronunciáveis. Mas com o tom que o índio falou, só poderia ser coisa ruim. O dono do bar não deixou por menos e acabou expulsando todos dali. Mas ainda em meio a toda a confusão, a índia que havia dançado com o nosso soldado acabou ficando para trás. E ele disse que a levaria em casa, ou pelo menos perto de sua tribo, para que não caminhasse sozinha nas estradas abandonadas do povoado. Ele conta que se despediu dos amigos e disse que levaria a moça em sua tribo. Os amigos se ofereceram para ir, mas ele recusou a oferta. Disse que ia sozinho para terem mais intimidade e que estava armado caso algum engraçadinho tentasse o machucar. Eles saíram nas estradas que cortavam a mata em direção à tribo da moça. E entre conversa e beijos, já no meio do caminho, enquanto passavam por uma ponte de tábuas soltas, o soldado conta que viu algo correr para debaixo da ponte, no lado oposto de onde estavam indo. Aquilo parecia um animal muito grande. E o que ele viu foi um pouco do reflexo dos seus olhos amarelos. Mas como o soldado estava bêbado e julgando ser um cão ou algo da mata, ele apenas sacou a sua arma do coldre e seguiu ponte à frente, distraindo a jovem índia, para que ela não ficasse impressionada com aquilo. Bem, ele a deixou bem próximo de sua tribo, de maneira que ficou observando ela entrar em sua casa, para então só assim ele voltar para sua base. Era um caminho de quase 4 horas de caminhada da tribo da jovem índia até a base. O soldado, ele vinha na estrada com muita cautela, pois ele estava bem próximo da ponte aonde tinha avistado o vulto. Apanhou um galho de mato e foi segurando de forma a ficar meio escondido de trás do galho. Então, ele andou beirando o mato grande na beira da ponte, na tentativa de ver o animal lá embaixo da ponte. Mas o que ele viu não era uma onça, e nem mesmo um javali ou um porco do mato. Ele conta que quando se aproximou, o que estava debaixo da ponte, olhando para a direção da estrada, era um animal imenso com as pernas que pareciam estarem quebradas e com orelhas grandes que arrastavam no chão. Os braços dianteiros eram curtos e o focinho era totalmente deformado. Os dentes da criatura estavam à mostra e aquilo tinha muitos pelos na parte de cima do corpo, só que poucos pelos desgrenhados na parte de baixo. O soldado conta que não sabe como, mas aquilo sentiu a sua presença e começou a farejar o ar em sua direção. Então,
aquela coisa se vira na direção em que o soldado estava e investiu com muita fúria para o seu lado, na tentativa de o abocanhar. O soldado conseguiu acertar 2 tiros na criatura. Aquilo urrou forte, como se gritasse, mas mesmo assim não desistia de forma alguma. Até que o soldado, num surto, acabou caindo no riacho que passava perto da ponte. E numa sorte grande, ele se agarrou a uma pedra e ficou ali, enquanto aquela coisa corria de um lado para o outro, atirando pedras e galhos na direção do soldado, tentando o atingir a todo custo. Ele conta que o bicho sangrava a ponto de marcar o chão, mas a sua sede de sangue e ódio eram tão grandes que aquela coisa só saiu dali de fato quando o sol já estava prestes a nascer. Mas o soldado só saiu da pedra onde estava quando os membros do exército apareceram para resgatá-lo. Ele relatou tudo isso aos seus superiores, mas no mesmo dia, o índio, aquele que o soldado havia se envolvido na confusão na noite passada, havia sido encontrado com marcas de tiro de uma bareta 9mm, a mesma pistola que o soldado portava. Bem, foi dado total descrédito ao depoimento do índio, e isso gerou revolta e comoção nas tribos ao redor da base. Pois de um lado, o índio jurava que o soldado havia atirado nele. Porém, o soldado alegava que havia atirado em uma criatura dos infernos. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Ana Júlia e moro no litoral paulista. Este fato que vou revelar ocorreu há muitos anos com a comadre da minha avó. A minha avó sempre me contava essa história, e também na cidade onde ela morava, muitas pessoas confirmavam este fato, inclusive os mais velhos. A minha avó nunca foi de contar mentiras. E pelo contrário, ela até se negava a acreditar no sobrenatural para não ter que passar de mentirosa. Exemplo, uma vez quando ela viu a sombra do homem do chapéu preto passando na porta do quarto de sua casa, a princípio ela contou para o meu avô sobre o ocorrido sobrenatural. Mas depois, quando o resto da família a questionou, ela disse que deveria ser apenas a sombra de algum objeto projetada pelo lampião. Ou que talvez ela achou que viu a sombra desse homem, mas deveria ser a sua imaginação. Conhecendo bem a minha avó, toda a minha família sabia que se tratava de algo sobrenatural. Porém, a véia não queria assumir. Agora, voltando ao relato, este ocorrido aconteceu em parte com a minha avó, mas o fato principal deste relato ocorreu com a sua comadre, que morava a uns 3 quarteirões de sua casa. A sua comadre era uma velha senhora que vivia sozinha numa casa. Essa casa ficava numa vilela meio distante da urbanização, como se fosse uma comunidade rural. A casa ficava bem em frente a uma estrada de terra. E como a velhinha não tinha com quem conversar, ela costumava ir sempre nos finais de tarde na casa da minha avó, para jogar conversa fora. E quando ela não ia na casa da minha avó, ela passava as horas do dia olhando através de sua janela.
A minha avó e a sua comadre, quando se viam, era sempre comum as duas falarem de causos de assombração que ocorria com elas. Certo dia, a minha avó contou para sua comadre para ela evitar ficar perambulando por aquele lugarejo deserto, pois certo entardecer, a minha avó estava em casa lavando vasilhas e escutou alguém bater à porta. Quando ela foi atender, lá havia um homem que procurava um tal de José. A minha avó disse que não conhecia nenhum José e que o seu marido se chamava Antônio. O homem começou a ficar muito irritado, dizendo que ela conhecia o José sim, e que se ela estivesse escondendo ele em casa, ele saberia pelo cheiro. A minha avó, muito assustada, fechou a porta e ficou ali esperando seu marido chegar. E quando meu avô chegou, ela contou todo o ocorrido a ele. O meu avô ficou alerta, mas aparentemente aquele homem não voltaria mais a perturbar. Porém, naquela mesma noite, a minha avó é acordada com alguma coisa fungando ao redor da casa. Bem, parecia um porco, e de fato, ela até achou que era mesmo. Mas momentos depois, aqueles fungados se tornaram insuportáveis. Era como se um porco enorme estivesse farejando a casa em volta. A minha avó acordou seu marido e ele também ouviu aquilo. Então, ele pegou a sua espingarda e foi lá fora ver o que se tratava. No terreiro, aos fundos da casa, o meu avô viu um vulto correr de 4 para dentro do bananal. Então, ele segurando um lampião em uma mão e a espingarda na outra, ele foi ver o que era aquilo. Alguns minutos depois, o meu avô começa a gritar por minha avó. Ela abre a porta e ele entra correndo. O meu avô estava pálido, como se tivesse visto alguma assombração. Mais tarde, quando ele está mais calmo, ele conta o que o assustou. Ele diz que quando chegou perto daquele animal, o bicho se pôs de pé e a coisa era maior do que ele. Era um bicho peludo e magro. Tinha cara de cachorro e focinho de porco, orelhas grandes e caídas. Era corcunda e tinha as patas da frente enormes, que pareciam braços com longas garras. A coisa era tão feia que ele não teve forças para se mexer e atirar. Tentou correr, mas a fera o derrubou. A coisa ficou cheirando meu avô ali caído, paralisado de medo. Mas logo depois foi embora. Então, o meu avô conseguiu se levantar e correr para dentro de casa. A minha avó acredita que a criatura era o homem que veio mais cedo em sua casa procurar o tal José. Após a minha avó contar isso para sua comadre, a mesma riu e disse que o meu avô era um velho medroso. E ele, assim como muitos naquela região, acreditava em lobisomens. Mas ela só acreditava vendo. E também disse que o meu avô deveria ter visto um cachorro, porque todo mundo via e menos ela. Bem, a minha avó não rendeu o assunto. E então a sua comadre foi embora. Os dias se passaram, e certo dia, quando o entardecer estava dando lugar ao anoitecer, a comadre da minha avó, que morava sozinha, pois o seu marido havia falecido,
e os filhos eram casados e moravam na cidade, ela estava a olhar pela janela, quando ao longe na estradinha ela viu surgir uma procissão. Ela estranhou, pois ela frequentava assidualmente a igreja e não sabia sobre nenhuma procissão naquela noite. E também não tinha ouvido tocar o sino da capela comunitária. Então, a comadre ficou a observar a procissão. E à medida que os marchantes foram se aproximando, ela notou que todos usavam túnicas negras e longas, seguravam uma vela na mão e tinham a cabeça coberta por uma espécie de capuz negro. Quando a marcha passava em frente à casa da comadre, curiosa como ela era, ela tentou de todo custo ver quem eram aquelas pessoas, mas não conseguia enxergar os seus rostos, pois a única iluminação que havia ali era das velas que os marchantes seguravam, e também da lua cheia que brilhava no céu. Aquela noite era lua cheia do dia 31 de outubro, e existiam muitas superstições no vilarejo acerca desse dia. Mas a comadre era muito cética e achou se tratar apenas de uma procissão comum. Mas curiosa como ela era, ela decidiu seguir aquela procissão de longe. Os marchantes caminhavam rumo a uma trilha que havia dentro da mata, e dali eles seguiram marchando por quase 2 horas, até chegarem em uma clareira no pé de um morro. Nessa clareira havia uma grande pedra com várias oferendas em cima da mesma, e em sua volta havia várias estacas com tochas acesas em suas pontas. E mais à frente havia alguns animais amarrados pelas patas ali no chão. Eram cabras e alguns porcos. A comadre se escondeu atrás de uma árvore e ficou ao longe observando tudo aquilo, pois ela queria saber quem eram aquelas pessoas. Existiam por volta de umas 20 pessoas ali, entre homens e algumas mulheres. Então, eles tiraram as túnicas e ficaram totalmente nus. Deram as mãos e formaram uma espécie de círculo humano em torno da grande pedra. E em seguida, começaram a fazer um tipo de oração em uma língua desconhecida, que parecia ser um idioma muito arcaico. Depois das orações, eles começaram a ter relações sexuais entre eles. E a comadre, assustada, já pensava em ir embora dali. Até que ela começou a perceber que aquelas pessoas faziam sons animalescos. Então, ela decidiu ficar mais um pouco observando. E foi aí que ela notou que os corpos dos presentes ali naquela cerimônia macabra estavam assumindo uma forma animalesca. E logo, todos os presentes começaram a se debaterem no chão e se transformarem em bicho. A comadre percebeu que todos no vilarejo que falavam que o lugar era assombrado por lobisomens estavam certos, pois não tinha outra explicação para aquele fato que ela presenciara. Aquelas pessoas se transformaram em criaturas trevosas. Porém, uns eram diferentes de outros. Alguns tinham pelos negros, e as mulheres que se transformaram tinham uma pelagem marrom. E somente um dentre todos tinha uma pelagem acinzentada.
As criaturas tinham cabeças como de um cachorro pastor alemão, porém com um focinho bem menor. Tinham longas presas e longos braços que até se arrastavam no chão quando as criaturas ficavam parcialmente de pé. E quando eles se punham de quatro, os cotovelos se arrastavam no chão. As criaturas se investiram contra os animais e começaram a devorá-los ferozmente. A comadre aproveitou o momento para correr dali. E ela não quis nem saber de ficar em casa. Dali mesmo, ela correu para a casa da minha avó, mesmo sendo mais longe. A minha avó abriu a porta para a comadre e ela estava pálida e não dizia uma palavra. E mesmo a minha avó insistindo em perguntar a ela o que aconteceu. Pouco depois, a minha avó, o meu avô e a comadre começaram a escutar uivos altíssimos se aproximando. A comadre, em pânico, se trancou no quarto da casa e começou a orar. O meu avô e a minha avó foram até a janela ver do que se tratava. E quando olharam para a estradinha, eles quase caíram para trás, devido ao susto que tomaram. Ali, na reta da estradinha deserta, havia uma matilha de cães negros e muito grandes. Porém, alguns se colocavam de pé e ficavam eretos como uma pessoa, porém com uma postura muito irregular. Eles vieram caminhando em direção à casa e lá ficaram por várias horas parados. Os meus avós apagaram os lampiões e naquela noite ficaram os três no quarto orando. O som de uivos e grunhidos eram ouvidos constantemente lá fora. O medo da comadre foi tanto que ela ficou até morando com os meus avós por algumas semanas. E certo dia, quando a minha avó foi até a feira da cidade, ela foi abordada por aquele mesmo homem que chegou em sua casa procurando o tal do José. Ele pediu desculpas à minha avó e disse que esse José era inimigo dele e dos irmãos dele, e que o tal José havia se escondido no bananal que ficava aos fundos da casa da minha avó, e por isso o cheiro dele vinha de lá. E a princípio ele achou que a minha avó estava acobertando seu inimigo, mas depois percebeu que ela não sabia de nada. E antes daquele homem misterioso se despedir da minha avó e ir embora, ele deu um último recado a ela. Ele disse para minha avó avisar a comadre para ela parar de bisbilhotar o que não era da conta dela, pois naquela noite de lua cheia de Halloween, quase que a comadre bisbilhoteira virava a refeição dele e dos irmãos dele. O homem foi embora e aquela alcateia nunca mais foi vista na região. E o recado a minha avó nunca deu à sua comadre. E mesmo algumas décadas se passando desde então, até os dias atuais, ainda se tem relatos de lobisomens naquela localidade. E muitos ali até dizem conhecer quem se transforma nessa fera. Boa noite.
Quando eu era criança, morava em uma cidadezinha do sul, onde o inverno era muito rigoroso. Às vezes, as temperaturas caíam para -5 negativos. A minha casa ficava em um desses vilarejos pequenos, em uma zona rural. Neste lugar, as casas eram muito afastadas umas das outras. E bem próximo à minha casa havia uma mata. Nesta mata, já ouvi várias histórias contadas pelos meus avós envolvendo o sobrenatural, como avistamento de lobisomens, saci e até mesmo uma mula sem cabeça que cavalgava por esta mata. Eu era o tipo de criança muito hiperativo. Então, a minha mãe sempre me colocava para dormir muito cedo. E quando eu digo muito cedo, tô falando cedo mesmo, tipo 18 horas da noite. E para que eu pegasse no sono rápido, a minha mãe sempre cantava canções de ninar para mim. E o pior é que funcionava. Por várias noites, eu acordava no meio da madrugada e escutava a minha mãe cantando na janela do meu quarto, para ver o que ela estava fazendo cantando lá fora aquela hora. A janela do meu quarto dava de frente para o quintal, mas assim que abri, aquele canto parou imediatamente. Fiquei pensativo e procurando com os meus olhos aonde estava a minha mãe em meio àquela escuridão. Daí um pouco, o canto continuou, mas desta vez estava muito distante e parecia vir de dentro da mata. No outro dia cedo, perguntei à minha mãe por que ela estava dentro da mata cantando durante a noite. O meu pai caiu na gargalhada. Disse que a minha mãe era bem louca, mas não a esse ponto. Bem, o meu assunto era sério, mas vendo meu pai cair na gargalhada, eu acabei rindo também, e o assunto ficou como sendo uma piada. Uma certa noite, acordei novamente com a minha mãe cantando no quintal de casa. Mas desta vez, a voz estava bem próximo da minha janela. Fiquei assustado, porque não conseguia entender o que ela falava na música. Era como se ela cantasse em uma língua indígena. E foi aí que ela parou de cantar e começou a bater na janela. Era um toque-toque, e em seguida pedia para mim abrir. Eu, mesmo assustado, a obedeci e perguntei a ela o que ela estava fazendo lá fora. E ela disse que precisava que eu a acompanhasse até a mata, pois ela não queria ir sozinha. Eu disse que não queria sair aquela hora. Disse para ela chamar o meu pai para acompanhá-la. E foi aí que o sorriso meigo do seu rosto sumiu e deu lugar para um olhar demoníaco. Ela disse: "Vamos agora!" E me puxou pela janela. Eu comecei a gritar. Ela me colocou nos braços e saiu em disparada comigo em direção à mata. Eu gritava muito alto, e a única coisa que vi antes de entrar naquela mata escura foram as luzes da minha casa se acendendo. E depois de uns 10 minutos, com ela correndo feito louca, comigo nos braços mata adentro, ela se sentou embaixo de uma árvore e me colocou em seu colo e disse: "Agora você vai dormir." Eu continuava chorando de medo, falando que queria o meu pai. E ela só falava: "Psh, psh, vai dormir, vai dormir." E de repente começou a cantar para mim.
Só que desta vez não era a voz da minha mãe, e nem as canções de ninar que eu conhecia. Era uma música muito macabra, e me recordo de alguns trechos que diziam: "Dorme, dorme, meu pequeno diabinho. Jaci vem das profundezas para te acalentar e sugar sua alma. E daqui nunca mais você vai se levantar." Esse era o único trecho que eu me lembro. Ela cantava com uma voz grave e distorcida. E por mais que eu estivesse em pânico de tanto medo, aquela música me deixou muito sonolento. Mas antes de dormir, eu olhei para a cara da minha suposta mãe e vi que não era ela. Aquela coisa que me segurava entre os braços era uma figura feminina, esquelética, da pele acinzentada, olhos negros e vazios, e um cabelo branco desgrenhado. Ela passava a mão sobre o meu rosto, e percebi que as suas unhas mais pareciam garras de tão grande. Foi só o que me lembro antes de dormir. Mas acordei pouco tempo depois, com a voz do meu pai me gritando. E assim que abri os olhos, aquela criatura estava com a sua boca na minha boca, mas não estava me beijando. Aquela coisa estava sugando algo invisível de mim, como se fosse a minha energia ou meu espírito, sei lá. Só sei que assim que acordei, eu pude ver um vapor sair da minha boca para dentro da boca daquela criatura. De fato, estava muito frio naquela noite, e normalmente sai muita fumaça da boca quando alguém conversa. Mas a forma que aquela fumaça saía da minha boca não era algo normal. Era de fato a criatura sugando algo de mim para si. Me despertei muito assustado e gritei o meu pai desesperado. Ele chegou com os cães em questão de segundos onde eu estava. Assim que aquela coisa viu o meu pai, aquilo se pôs de pé e abriu os braços com aquelas longas garras. Virou para o meu pai e disse com uma voz assustadora: "Deixe-no em paz, ele está desamparado." O meu pai deu um tiro com a espingarda na criatura e saiu correndo em uma velocidade fora do normal, pulando de árvore em árvore. Os cachorros não tentaram seguir aquela coisa. Eles apenas grunhiam de tanto medo. O meu pai me pegou nos braços e correu comigo para fora daquele lugar. E assim que colocamos os pés fora daquela mata, ouvimos um grito de muito ódio e maldade, entoado de dentro da mata. Mas o grito foi tão alto que vimos vários pássaros voando assustados. Meu pai fechou todas as portas de casa e até os cachorros ficaram dentro da casa. A minha mãe orava e acendia velas. E pouco tempo depois, todos nós ouvimos aquela criatura cantar de dentro da mata. Mas desta vez, não com a voz da minha mãe, e sim com uma voz rouca e seca. Aquela situação durou até o dia amanhecer. No outro dia, contei tudo para o meu pai. Disse a ele que foi a minha mãe que me arrastou até a mata. Mas o meu pai disse que era impossível, pois a minha mãe estava com ele o tempo todo. E que de fato, alguém me arrastou até a mata. Mas aquilo era qualquer outra coisa, menos a minha mãe. Só sei que naquele mesmo dia, nos mudamos para a casa da minha avó, na cidade de Armazém, em Santa Catarina. Um lugarzinho cheio de matas também.
mas pelo menos nunca mais passei por nada de sobrenatural. Depois desses acontecimentos, eu tomei medo e raiva da minha mãe, mesmo sabendo que aquela criatura não era ela. E só voltei a conversar com a minha mãe quase um ano depois do ocorrido. Agradeço muito ao meu pai, porque se não fosse ele, nem imagino o que teria acontecido comigo. Hoje em dia, eu tenho trauma de matas e não entro nem de dia. Boa noite. Quem me contou este relato foi o meu pai. Ele disse que aconteceu com o meu avô e jura que é verdade. Sempre que o meu avô ia para a roça, levava um prato cheio de comida e deixava no meio do mato. Quando voltava, encontrava o prato vazio. Isto já fazia parte do dia a dia dele. Dizia ele que eram coisas da natureza, tipo caipora, curupira, saci ou comadre florzinha. Essas coisas. A minha avó já andava desconfiada, achando que era alguma outra mulher que ele tinha por lá. E então preparou tal prato de comida para ele levar. Só que ela encheu de pimenta. O meu avô levou, mas quando voltou, o prato ainda estava cheio de comida. Só tinha marcas de dedo, mexido, sabe? Então, naquele mesmo dia, não deu tempo de voltar para casa cedo. E meu avô resolveu dormir na mata. Dormiu de boa, mas quando acordou, ele estava todo surrado. Tinha muitas bolhas e estava coçando, além de muitos galhos de urtiga por toda parte. E o mais bizarro, na areia estava escrito o seguinte: tinha pimenta. O meu pai disse que o meu avô jura de pé no chão que é verdade, e que depois disso nunca mais passou a noite na mata, e nem levou comida para o tal do ser que ele alegava ser a caipora. Meu nome é Luísa e atualmente tenho 22 anos. Mas a história que eu vou contar é de uns anos atrás. Não tenho data específica, porque tudo se passou na minha antiga casa onde eu morava, em datas diferentes. Eu moro em Votuporanga. A casa onde morei se localiza a uns 5 quarteirões da minha casa atual. Pelo que me lembro, a casa era pequena, de 4 cômodos e com uma varanda e lavanderia na parte de trás, que são fechadas com grades dos dois lados. Na época, eu deveria ter uns 10 a 13 anos, mais ou menos. Eu me lembro que foi uma época muito perturbada para mim, pois não dormia direito, e sempre tinha pesadelos onde eu chorava algumas noites por não conseguir dormir. Neste mesmo tempo também, a minha mãe disse que às vezes ela ouvia uma conversa à noite, como que eu brigando com alguém, ou me via levantar durante a noite e acender a luz de algum cômodo, e logo em seguida voltar a dormir, feito uma sonâmbula. Eu, sinceramente, não me lembro disso, mas se fazia, eu fazia inconsciente. Eu presenciei casos um tanto quanto engraçado, mas tinha um ponto da casa exatamente no quarto dos meus pais, um canto da parede entre o guarda-roupas e a parede, que caía uma cachoeirinha de xixi. Geralmente acontecia durante o dia,
mas nunca me atentei ao horário. Poderia ser um animal como um gato, mas estranhamos porque a quantidade era enorme. E nem para um ser humano seria possível tal quantidade. Isso causava muito desconforto, pois deixava um cheiro forte de urina no quarto. Outra coisa que acontecia era que caía pedras no telhado durante a noite. E todos nós escutávamos o barulho dela rolando por entre as telhas, mas nunca caía no chão. Durante o dia, por várias vezes, andávamos em volta da casa à procura das pedras. Olhávamos em cima do telhado e nenhum vestígio de pedras havia por ali. Segundo a minha mãe, ela falava que quando eu tinha os meus 3 anos de idade, isso já acontecia. Outra coisa que a minha mãe conta é que quando eu estava nessa idade, de 3 a 4 anos, ela me colocava para dormir no quarto de casal dos meus pais. E por muitas vezes eu acordava chorando, porque escutava fortes batidas nas paredes, que se assemelhava a uma pessoa dando um forte murro na parede. E isso não era só comigo, mas era com todos ali da casa. Bem, neste meio tempo, houve 2 anos que ficamos fora, pois viajamos para o Japão. E neste período, houve um caso que me fez arrepiar até os dias de hoje. Talvez tenha sido a prova mais concreta do espírito ou coisa que estava lá. O meu tio, irmão da minha mãe, veio morar com a família dele em nossa casa, até o nosso retorno da viagem. Eles têm 2 meninos, e na época, o meu primo Vinícius era uma criancinha de 4 anos. Um dia, durante a tarde, o meu primo estava brincando no quintal. E de repente, ele saiu correndo para dentro de casa, chamando o meu tio dizendo: "Pai, olha o homem! Olha o homem lá fora, pai!" O meu tio foi verificar. E saindo no quintal, o meu primo apontou com o dedo o telhado da casa e disse: "Olha lá, pai! O homem está sentado lá." O engraçado é que o local onde o meu primo disse ter visto o homem era justo em cima do telhado do quarto dos meus pais. O meu tio não acreditou e disse para ele que não havia nenhum homem lá em cima, e voltou para dentro de casa. E uma noite, enquanto meu tio trabalhava, a minha tia e os meus 2 primos jantavam. Eles estavam na cozinha, com a porta fechada e trancada. E de repente, eles ouviram passos pelo corredor. E logo em seguida, houve uma leve pressão sobre a maçaneta da porta, onde foi possível ver ela girando, como se alguém tentasse entrar. Todos ficaram em alerta e com muito medo. Mas a coisa não desistiu. E depois de muito tempo, todos foram dormir, morrendo de medo aquela noite. Alguns anos depois, já de volta ao Brasil, a minha mãe estava grávida do meu irmão. Ela disse que em uma certa tarde, que ela estava deitada na cama para descansar, ela ouviu um barulho no teto, como se fosse alguém arrastando uma caixa grande e pesada. A tal coisa ou objeto caiu no telhado fazendo um barulhão. Ela se arrepiou por inteiro. A impressão que aquilo passou era que tinha uma pessoa carregando algo pesado, onde não aguentou o peso e largou o objeto, deixando cair. Houve também uma vez que a minha tia do Japão estava passando uns tempos aqui em casa. E em uma noite ela estava conversando com a minha mãe. E todos já tinham ido dormir, e só ficaram as 2 na cozinha conversando. Uma certa hora ouviram alguém empurrar a janela, querendo abri-la. Mas não poderia ser uma pessoa, porque a janela era de vidro, e dava para ver o outro lado, pois não tinha cortina. As 2 gelaram na hora, e saíram dali correndo.
se aquietaram e foram dormir. Durante os anos, a minha mãe chamou benzedeiras para benzer a casa. E no último caso que lembro, chamou um padre também. Sinceramente, não sei se funcionou. Já faz uns 7 anos que eu não moro mais lá, mas de vez em quando passo na frente da casa e fico olhando os arredores dela. Eu fico imaginando se os novos moradores conseguem ver alguma coisa. Bem, este é um dos meus relatos, no qual vivi e tenho medo que aconteça hoje em dia. Mas pelo menos nessa casa onde me encontro agora, eu não tive nenhum caso sobrenatural. Boa noite. Sempre gostei muito de ouvir relatos paranormais neste canal. Nunca duvidei deste mundo misterioso, onde muitas coisas sem explicações acontecem. Porém, nunca em minha vida havia relatado algo sobrenatural. Até que um dia tive uma experiência inesperada. Eu estava no 2º ano do ensino médio. Na época, eu tinha 16 anos. E como em todas as manhãs, eu levantava às 6h30 para ir para o colégio. E foi em um dia normal que acordei 15 minutos antes do relógio despertar. Achei estranho, pois fui despertada por um som que jamais ouvi em minha casa. Era o som de uma bolinha quicando no chão da cozinha. Era como se alguém a soltasse no chão e a deixasse quicar até parar. E depois a soltava novamente, promovendo aquele barulho. Aquilo despertou a minha curiosidade. Afinal, quem estaria brincando com uma bola àquela hora da manhã? O meu irmão era pequeno na época, e naquele horário ele já estava no 10º sono. Levantei da minha cama e fui até a cozinha, pois o som vinha daquele lugar. Ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. Eu moro na região sul, e no inverno a tendência é do dia clarear mais tarde. Tentei então acender a luz da cozinha, ainda ouvindo o som daquela bolinha quicando no chão. Porém, não foi surpresa a luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. Isso até é normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas fluorescentes, e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. Mas mesmo com a luz piscando, não consegui identificar ninguém na cozinha. Afinal, era uma cozinha grande. O estranho foi que no momento em que liguei a luz, a bolinha parou de quicar. Quando estava prestes a sair de casa para a aula, resolvi ir até o quarto da minha mãe e perguntar se ela havia ouvido o barulho daquela bolinha. A minha mãe não deu ouvidos e disse que aquele som deveria ser na casa do vizinho. Bem, tentei me convencer do mesmo. Quando fechei a porta de casa, olhei para a rua e tudo estava morto, como se o tempo tivesse parado e congelado. Naquele momento, não passava nenhum carro na rua, e as casas estavam todas com as luzes desligadas. Apenas um vento bem misterioso. Não dei muita importância, pois ainda era cedo. Só fui me importar com todos os acontecimentos quando algo enfatizou ainda mais aquela manhã, a qual já estava muito estranha.
foi no momento em que eu passava embaixo de um poste de luz e a lâmpada apagou. Não é uma coisa muito estranha, mas em 5 segundos a lâmpada voltou ao normal. Mas qual foi a minha surpresa neste momento, quando olhei para o chão e do lado da minha sombra, um pouco atrás dela, havia a sombra de um homem alto com um chapéu. Naquele momento, a minha reação foi olhar imediatamente para trás. E foi quando aquele vento estranho me arrepiou o corpo todo. Mas não havia ninguém atrás de mim. Afinal, a rua estava vazia. Fiquei muito assustada. E então, me dei por conta que aquilo não era do nosso mundo. Com muito medo e confusa, comecei a andar rápido até a parada de ônibus. Quando cheguei lá, virei de frente para a rua. E do outro lado dela estava o mesmo homem. Só que agora não era a sua sombra, e sim a sua forma. Ele estava embaixo de uma árvore, que fazia uma sombra escura. Eu não consegui identificar o rosto, pois o chapéu estava abaixado na altura dos olhos. E como eu imaginava, era um homem muito alto. E também usava um terno escuro. Em um momento de desatenção, aquela pessoa sumiu de onde estava. Segundos depois, foi como se tudo voltasse ao normal. Alguns carros começaram a passar pela rua. E logo veio o meu ônibus. É porque foi o mal quem realizou aquele desejo. E um dia, o Senhor da maldade, que é o demônio, virá te visitar. Isso é uma forma de cobrar e mostrar que ninguém está acima do bem e do mal, pois os dois lados existem, e nós temos o poder de evocá-los, mas também de sofrer as consequências. Boa noite. Antes de tudo, eu vou dizer algo. E o que estou prestes a contar nunca foi contado por ninguém fora da minha família. Há anos, nós temos guardado isso só para nós. São 2 histórias que aconteceram no final da minha adolescência. E aqui vai a primeira. Certa vez, resolvemos sair de férias com a família. O meu pai decidiu ir a um retiro, na parte central do país, não muito conhecido, pois queríamos um pouco de paz. Um amigo do meu pai sugeriu um resort em Goiás, falando que era muito bom e bem calmo. Era um lugar muito bonito, bem quieto e não tinha muitos turistas. Nós nos hospedamos em uma pequena e confortável pensão familiar. Não havia mais ninguém hospedado além de nós. Os donos da pensão eram um casal com um filho de 1 ano de idade. E essa pensão era um pouco mais longe da cidade do que as outras, e ficava nas margens de um lago. Do outro lado do lago tinha uma casa, que parecia estar abandonada. Apesar de ser uma área muito bonita com lagos para pescar, nadar, etc., nós ficamos surpresos de não ter nenhum turista ou alguém da cidade naquela região. Porém, estávamos felizes, já que queríamos paz e silêncio. No dia seguinte, lá pelas 2 horas da tarde, depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu decidimos ir caminhar um pouco. A babá da pensão resolveu ir com a gente e levou o filho dos donos da pensão, uma criança de 1 ano de idade.
Nós andamos por cerca de 1 quilômetro, seguindo a margem do lago, quando vimos uma mulher num vestido vermelho embaixo de uma árvore. Eu achei estranho que eu podia ver a sombra da árvore, mas não a da mulher. E quando chegamos perto da mulher, ela deu uma risada macabra e começou a chamar o bebê. Nós acenamos para ela, mas assim que a babá viu aquela mulher, a babá segurou o bebê o mais forte que podia e saiu correndo. Nós ficamos meio confusos, sem saber o que tinha acontecido, mas achamos que algo tinha acontecido ao bebê. E então fomos atrás da babá, para ver se podíamos ajudar. Nós corremos alguns metros, e quando eu virei para trás para ver a mulher, ela já havia sumido. Nós estávamos em uma área completamente aberta, sem mato nenhum, somente grama. E a única árvore que tinha por ali era que a mulher estava embaixo. Mas eu não conseguia mais a vê-la. Ela não poderia ter ido para nenhum outro lugar sem que eu a visse, exceto subir na árvore. Mas mesmo assim, ela teria que subir muito rápido, o que eu acho difícil. O meu pai olhou para trás e não viu ninguém. Então, todos nós voltamos para a pensão. E quando falamos o que tinha acontecido para os donos da pensão e para os outros habitantes do local, eles acreditaram e falaram que a mulher de vermelho era na verdade uma bruxa, e coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago. Inclusive, podiam ouvir o som de bebês chorando. E depois de ouvir isso, o meu pai, que é uma pessoa muito supersticiosa, resolveu ir embora de lá, e voltamos para casa. A segunda história que se passou na minha adolescência é a seguinte. Isso aconteceu com a minha família e um amigo da família, quando estávamos viajando. E depois de dirigir o dia inteiro, resolvemos parar em algum lugar, pois já era bem tarde, era por volta de 00:30. Nós encontramos um hotel, que antes havia sido uma casa, numa cidade que havia pelo caminho, e nos registramos para passar a noite. O nosso amigo queria dormir no espaço aberto, então armou uma barraca de camping no terreno da frente do hotel. Nós pegamos 2 quartos, um para os meus pais e um para o meu irmão e eu. E desde o momento em que entramos no hotel, podíamos sentir uma presença nos 2 quartos. Mas estávamos cansados demais para fazer algo em relação a isso. O meu irmão e eu simplesmente desmontamos as nossas camas. Mas acordamos cerca de 1 hora depois, às 2:30 da manhã. E a partir daí não conseguimos mais dormir. Nós dois sentimos uma presença no nosso quarto, que agora estava bem frio, mesmo estando em mês de verão. Eu estava precisando ir ao banheiro. E como aquele lugar era uma casa que havia sido transformada num hotel, o banheiro ficava do lado de fora, no fim do corredor. Fui ao banheiro com a sensação de que tinha alguém me seguindo. E mesmo no banheiro, eu senti que estava sendo observada. Foi muito assustador. E quando eu voltei, o meu irmão estava assustado, sentado na cama com a luz acesa, falando que tinha alguém andando pelo quarto. Nós decidimos acordar os nossos pais para falar o que estava acontecendo. Mas assim que entramos, vimos que eles também estavam acordados. Estavam passando por uma situação parecida com a nossa. Sentamos junto numa roda e começamos a orar. Imediatamente nos sentimos bem melhor e ficamos o resto da noite acordados rezando. Na manhã seguinte, o nosso amigo perguntou o que estávamos fazendo andando no nosso quarto pela madrugada, ao invés de dormir. Ele falou que viu 3 ou 4 pessoas andando, abrindo e fechando as cortinas do meu quarto.
O estranho foi que não tinha ninguém lá a noite toda, pois todos nós estávamos no quarto dos meus pais, e não no meu. Os meus pais ainda moram na casa que eu cresci, onde aconteceram algumas coisas estranhas comigo, ainda nos dias de hoje. Apesar de não morar mais lá e já ser um pouco mais velha, eu não gosto de passar a noite lá. Nenhum outro membro da minha família sentiu o que eu sentia, ou passou pelo que eu passei. Apesar de quando as minhas amigas da escola iam dormir na minha casa, sempre falavam que ficavam um pouco à vontade, e às vezes sentiam uma sensação ruim, do nada. Eu sempre fiquei assustado em casa, desde que eu me lembro, e isso ocorria com mais frequência no meu quarto. O meu quarto me assustava tanto que muitas vezes eu me recusava a dormir nele, e acabava dormindo no quarto do meu irmão. Eu tinha muito medo das minhas bonecas. Geralmente, eu as guardava no guarda-roupa, ou as colocava com o rosto virado para a parede, porque parecia que sempre que eu estava no meu quarto, as bonecas ficavam me observando. Mas em nenhum outro quarto da casa havia esse problema. Eu também dormia bem confortável e numa boa nos outros quartos, ou se alguém dormisse comigo. Apesar da maioria das coisas estranhas que aconteceram naquela casa comigo terem sido no meu quarto, algumas outras coisas também aconteceram em outros lugares da casa. E a maior parte das atividades paranormal aconteceram entre os meus 7 e 12 anos de idade. Mas eram coisas pequenas, como luzes acendendo e apagando, ou objetos mudando de lugar e de posição. Um dia, eu estava brincando com 2 amigas no quarto do meu irmão, pois às vezes eu me recusava a entrar no meu quarto, a não ser que me obrigassem. Nós já estávamos lá fazia algum tempo, e foi quando decidimos brincar com um brinquedo que ainda está no quarto. Bem, atravessei o meu quarto e peguei o brinquedo que estava embaixo da janela. E então eu me virei para sair do quarto. E quando eu estava na metade do caminho, olhei para a porta e ouvi um clique, e o barulho e o mecanismo de uma bailarina mecânica que tinha começado a funcionar. E o clique que eu tinha ouvido era o botão de ligar, sendo movido. Eu fui até ela e a desliguei. E depois voltei para as minhas amigas e contei para elas o que tinha acontecido. Outro evento sobrenatural que aconteceu há algum tempo atrás foi quando eu acordei no meio da noite, enrolada com um cobertor. Eu fiquei lá por uns 15 minutos sem sono. E então ouvi passos do lado de fora do meu quarto. Achei que devia ser o meu irmão ou a minha mãe, pois os dois eram as únicas pessoas que estavam na casa naquele dia. Mas os passos passaram os quartos deles e entraram no meu. Eu ainda estava embaixo das cobertas. E como eu nunca tinha ouvido aqueles passos fantasmas antes, o meu primeiro pensamento foi que era um ladrão. Fiquei bem imóvel embaixo do cobertor, para que o ladrão não soubesse que eu estava ali e não me machucasse. Os passos passaram pela minha cama e foram até o gaveteiro do lado da janela. E logo em seguida eu ouvi o barulho de uma das gavetas abrir e fechar bem rápido, por umas 5 vezes. Eu sabia que era a mesma gaveta, porque foi uma gaveta que era um pouco grande para os apoios dela, e por isso ela sempre rangia quando se abria ou fechava.
achei muito estranho um ladrão abrir a mesma gaveta por várias vezes. Mas mesmo assim, ainda estava convencida de que aquilo era um ladrão. Então continuei ali, imóvel, embaixo do cobertor. Os passos passaram pela minha cama e saíram do meu quarto. Desceram pelo corredor e saíram da casa. Apesar de eu não ter ouvido nenhuma porta abrir ou fechar. Esperei meia hora para ter certeza que o ladrão tivesse saído. E depois saí correndo para o quarto da minha mãe falar para ela que tínhamos sido roubados. A minha mãe foi ver se o meu irmão estava bem. E ele estava babando de tanto dormir. E depois ela foi ver o resto da casa. Ela acabou não encontrando nenhum sinal que alguém estivesse entrado na casa ou roubado algo, pois todas as janelas e portas estavam fechadas e trancadas. E foi aí que eu tive certeza que aquilo que aconteceu foi algo paranormal. A minha mãe tentou me convencer que eu estava sonhando. Ou talvez fosse o meu irmão querendo pregar uma peça em mim. Mas eu sei que eu estava completamente acordada. Algum tempo depois, nos mudamos daquela casa. E desde que eu saí daquela casa, eu já morei em 2 casas diferentes. E até agora, nada de estranho me aconteceu. Mas aquela sensação de ser observada no meu quarto ainda continua. Boa noite. Essa história é real. Os eventos que ocorreram aqui são algo que eu e o meu tio nunca vamos esquecer. Atualmente eu tenho 27 anos. E essa história ocorreu quando eu tinha 19. Na época, o meu tio tinha 29 anos. Ele e eu crescemos juntos no interior de Goiás. Morávamos a 2,5 km de um rio que passava pelo meio de uma floresta. E o único meio que se podia chegar no ponto onde nós sempre íamos era a pé, de bicicleta, cavalo ou por moto. Enquanto crescíamos, nós íamos quase todo dia para a floresta, para pescar no rio. E depois de um tempo, nós começamos a acampar, por lá também. Certo dia, nós dois estávamos esperando um amigo de fora da cidade aparecer. Este amigo geralmente vinha nas tardes de sexta-feira e passava o final de semana conosco. E eventualmente ele vinha acampar com a gente. Infelizmente, dessa vez ele não pôde vir. Meu tio e eu então fomos para a floresta, carregando os nossos equipamentos. Naquela noite, nós não fomos para o ponto da margem do rio que nós geralmente íamos, pois dessa vez nós fomos um pouco mais adiante, cerca de meio quilômetro à frente, só para uma mudança de cenário. Mais tarde, naquela noite, nós nos arrependeríamos daquela decisão. Escolhemos aquele lugar porque era alto, cerca de 100 metros acima da margem do rio, e tinha uma forma de uma ponta. E 3 dos seus lados desciam até o rio, onde ele fazia uma curva e deixava o lugar parecendo uma ilha. E só com um lado, sem estar cercado pela água. Então, tinha uma bela vista durante o dia. A noite começou como qualquer outra de nossas viagens de acampamento. Juntamos madeira o suficiente para a nossa fogueira ficar acesa durante toda a noite. E enquanto o sol se punha, nós nos sentamos e conversamos sobre a vida e várias coisas. Conversamos por horas. E já era provavelmente entre 11 horas e meia-noite. E foi quando o inesperado começou a acontecer. Tínhamos acabado de nos deitar e estávamos enrolados nos nossos sacos de dormir
e foi quando ouvimos um craque. Era como se alguém ou algum bicho tivesse quebrado um galho. Não demos muita importância para isso. Ficamos só imaginando o que poderia ser. E começamos a nos arrumar para dormir de novo. E foi aí, quando estávamos quase dormindo, ouvimos de novo aquele craque. E desta vez tinha sido muito mais alto e um pouco mais perto. Bem, novamente não nos preocupamos muito, pois havíamos levado uma escopeta calibre 12 e bastante munição. Porém, eu perdi o sono, porque se tivesse algum bicho selvagem subindo na direção nossa, a última coisa que eu queria era estar dormindo. Me levantei e chamei o meu tio para colocarmos mais madeira na fogueira. Ele iluminou com a lanterna para todos os lados da descida e atrás de nós, mas não vimos nada. Então ficamos conversando mais um pouco, antes de tentar dormir novamente. Meia hora se passou. Nós estávamos pensando em deitar. E foi aí que começamos a ouvir passos e os arbustos chacoalhando. Também notamos vários barulhos, como se fossem galhos se quebrando. Agora estava um pouco mais perto. Nós achamos que estava na metade do caminho da descida. E simplesmente ficamos ali parados, escutando e iluminando toda a nossa volta com a nossa lanterna. O som estava ficando cada vez mais alto e perto. E estava se movendo como um esquilo, mas era tão barulhento quanto um cavalo. Parecia que estava dando a volta onde estávamos. E não era só isso, mas também estava ficando cada vez mais rápido e cada vez mais perto do nosso acampamento. Meu tio pegou a escopeta, já que não sabia mais o que fazer. Eu peguei a lanterna e iluminei em direção do barulho, mas não vi nada. E tudo que podíamos ver eram as folhas voando e os arbustos se mexendo, como se algo estivesse correndo entre nós. Tentamos não entrar em pânico, mas nós sabíamos que isso era algo paranormal. Meu tio mirou numa área que estava a uns 20 metros da gente, bem no local onde eu estava iluminando, e atirou. O barulho e a movimentação parou imediatamente. Nós ficamos um pouco mais calmos, mas ainda assim estávamos chocados. Conversamos sobre o que poderia ser aquilo, e se tinha a possibilidade de ser algum animal. Nós dois concordamos que não podia ser nenhum animal que conhecíamos. E depois de meia hora começou de novo. Porém começou lá embaixo, perto do rio, e começou a rondar de novo o nosso acampamento e a chegar bem perto de nós. O barulho chegou a 10 metros de nós, e o meu tio atirou de novo, e tudo ficou em silêncio. E o resto da noite foi assim. A cada meia hora o barulho começava, lá de baixo. O que quer que fosse aquilo não podia ser visto, mas o efeito daquilo no ambiente podia ser visto e ouvido. E 2 vezes o meu tio deixou aquilo chegar a menos de 5 metros de nós, antes de atirar. Mas mesmo assim não conseguimos ver nada. Mas aquilo de novo começava a cada meia hora, até o sol nascer. Até hoje eu estou meio confuso. Nós contamos para várias pessoas sobre o que aconteceu. Mas para saber como realmente foi, você tinha que estar lá. Nós não dormimos naquela noite e também nunca mais voltamos lá. Eu e o meu tio conversamos bastante sobre isso, entre nós dois e algumas pessoas de confiança. Aquele ponto do rio ficou conhecido como o Ponto do Diabo. Eu gostaria de saber o que era que tinha lá. E a única coisa
que eu e o meu tio comentamos sobre aquilo é que, por nossa sorte, estávamos com uma arma. E eu fico imaginando o que poderia ter acontecido se tivéssemos apenas ficado lá, sem fazer nada. Agora, eu moro longe de onde aconteceu tudo isso, mas planejo voltar para lá no ano que vem. Porém, nunca mais passarei a noite naquele lugar. Boa noite. O que vou relatar agora ocorreu em uma noite do mês de agosto de 1990. Sabe aquelas noites frias em que você está deitado embaixo das cobertas, quase pegando no sono? Pois foi em uma noite como esta que tudo começou. Estava eu na casa da minha avó, um sobrado ao lado de um terreno baldio, muito grande, localizado em Campinas, São Paulo, no qual era cercado por um muro muito baixinho e um portãozinho de madeira, que não oferecia resistência nenhuma. Estava eu quase dormindo, já naquela sonolência gostosa, quando ouvi muitos latidos, parecendo que um monte de cachorros estavam correndo atrás de algo. E esses latidos vinham se aproximando cada vez mais da casa da minha avó. Os latidos eram furiosos, como os que os cães dão quando estão caçando. Fiquei ouvindo para ver até onde eles iriam. Passado algum tempo, os latidos já estavam na esquina da casa da minha avó, e eu estava atento a qualquer barulho. Afinal, poderia ser algum ladrão. Então eu fui até a janela do meu quarto e fiquei prestando atenção na movimentação toda. E neste momento, os latidos já estavam bem próximo da casa. E então, ouvi o barulho do portão de madeira sendo escancarado e a cachorrada adentrando o quintal da minha avó com aqueles latidos ensurdecedores. Nisso, eu abri só uma fresta da minha janela e olhei. Porém, o que vi preferia não ter visto. Era um ser grande, com pelos negros e muito magro, andando sobre duas patas vacilantes. E eu pensei até que aquela criatura poderia estar machucado, pois ele se apoiava nas paredes enquanto caminhava. E logo atrás dele, os cachorros. Eram cerca de 12 cães, furiosos e perseguindo aquela coisa. Eu fiquei abismada com a visão e continuei a olhar pela janela. E aquela coisa entrou debaixo da caixa de água que ficava no fundo do quintal, em cima de umas vigas altas. E lá os cachorros não alcançavam. Porém, eles ficaram em volta a latir por um bom tempo, até que desistiram e foram embora. Enquanto isso, eu forçava a minha vista naquela escuridão
para ver se a criatura ainda estava lá. E foi quando, de repente, eu vi 2 olhos brilhantes como os olhos de gato no escuro, olhando diretamente para mim. Nessa hora o meu sangue gelou, pois aquela criatura sabia que eu estava a observá-la. E nisso, as minhas pernas tremeram. Eu não sabia o que fazer, e então comecei a ver um movimento em meio à escuridão, que algo estava saindo debaixo da caixa d'água e vinha na direção da minha janela. Nessa hora eu saí correndo, esquecendo até de fechar a janela. E assim eu me tranquei no banheiro. E de lá eu ouvi a criatura pulando para alcançar a minha janela. E caso ela conseguisse alcançar, eu estava no banheiro do meu quarto, que era suíte. E o pior é que a porta era aquelas portas sanfonadas de plástico. Então, imaginem o meu desespero lá dentro, ouvindo todos esses ruídos. E até que enfim, eu ouvi o som do guarda noturno, que virou a rua na moto apitando. E com isso, aquela coisa se assustou. Bem, depois disso, eu não ouvi mais nada. Eu fui abrindo a porta devagar, saí do banheiro e fui até a janela. O peitoral da janela estava todo arranhado, como se aquela coisa conseguisse chegar até ele, mas ao se segurar escorregava. Então, eu peguei uma lanterna e comecei a olhar as paredes do quintal. E notei que havia marcas de sangue. Então, eu acho que a criatura estava mesmo machucada. Mas o que a machucou? Os cães? Isso eu não sei dizer. E nem tampouco o que era aquela criatura. Mas com certeza eu posso afirmar que foi a noite mais aterrorizante da minha vida. Boa noite. O relato que eu vou contar aconteceu no ano de 1986. Os meus tios e primos moravam no Lame, uma área no extremo sul de Porto Alegre. Na verdade, é mais para Viamão, no Rio Grande do Sul, do que para a capital. O meu tio, já falecido, tinha um pequeno boteco. Naquela região e naquela época, o vizinho mais próximo ficava a cerca de 1 quilômetro de distância. E o pasto e árvores centenárias predominavam a paisagem. E para atender a região, havia 2 ônibus na parte da manhã e mais 2 no início da noite. Naquela época, existiam rumores de que um bicho muito grande, com corpo de homem e cabeça de cachorro, havia sido visto nas proximidades. E várias pessoas diziam terem sido atacadas por aquela criatura, escapando por muita sorte. E outros juravam ter perdido até 1 ou 2 bois para a criatura. A minha tia, muito cética, dedicada aos filhos e afazeres do dia a dia, não gostava de dar atenção a esses rumores. Porém, certo dia, as suas descrenças foram postas à prova. Estava ela e um dos meus primos retornando à sua casa, de ônibus. Assim, na escuridão daquela noite. E menos de 10 pessoas estavam no ônibus. E quando em uma determinada parte do trajeto, alguma coisa muito grande saiu do mato e bateu na lateral direita do coletivo e voltou para o mato. A batida fez com que o motorista, talvez por susto, perdesse o controle e freasse bruscamente. E assim, parando parcialmente o ônibus dentro de uma vala. Apesar do susto, não houve feridos, mas as pessoas se assustaram muito com aquele acontecimento. E com o fato, o motorista se irritou muito e saiu do ônibus resmungando e xingando, indo verificar o estrago e ao mesmo tempo chamar por ajuda.
E por estarem no escuro e ainda muito longe de casa, todos ficaram em seus lugares. E poucos minutos após a saída do motorista, todos ouviram uns grunhidos estranhos, o qual não poderia ser de animal algum ou ser humano. Bem, segundo as testemunhas que contaram. E com isso, as pessoas entraram em pânico e começaram a se aglomerar bem junto à cadeira do cobrador. O silêncio tomou conta das pessoas e todos ficaram atentos a todo o som externo. E quando, sem aviso, uma nova batida foi dada na mesma lateral do ônibus, todos se levantaram e correram para o lado contrário. Algumas das pessoas começaram a chorar e a rezar, sendo que uma senhora ficou descontrolada e minha tia, com muito medo, permaneceu protegendo seu filho. E nesse instante, o ônibus começou a ser violentamente sacudido, como se algo ou alguma coisa estivesse chacoalhando o veículo de um lado para o outro. O pavor ia crescendo à medida que o ônibus balançava, e parecia que seria tombado a qualquer momento. Observando através das janelas, podia-se ver um vulto grande do lado de fora, mas não dava para saber ao certo o que era aquilo. E sem o menor aviso, tudo parou. E o que quer que fosse que estava provocando aquilo, começou a se dirigir para a frente do ônibus, onde a porta estava aberta. E neste momento, um pavor tão grande tomou conta da minha tia, que ela preferia morrer para não ver o que os atacavam. E antes mesmo da criatura entrar no ônibus, foi possível sentir um cheiro terrível de algo podre, insuportável. E todos fugiram para o fundo do ônibus e se encolheram em um canto, o que os fez parecer com uma única e disforme massa de gente amontoada. E quem teve a coragem de olhar, jura ter visto um grande homem peludo, com pelos escuros, uma enorme cabeça de bode misturada com porco, também com chifres enormes e olhos amarelos, o qual correu até a catraca e parou. Ficou ali alguns segundos forçando e bufando raivosamente, para em seguida dar as costas, descer do ônibus e desaparecer no mato. O choro desenfreado tomou conta das pessoas, e as pessoas estavam em choque e totalmente apavoradas. O cobrador pulou a roleta e correu para fechar a porta do ônibus. Alguns longos minutos se passaram, e quando um outro ônibus encostou ao lado desse, um outro motorista que foi chamado para socorrer o carro estragado foi informado do ocorrido e saiu para encontrar o primeiro motorista que ainda não havia retornado. E por sorte, ele estava andando no acostamento da estrada, retornando do local que ligou para a empresa de ônibus. A brigada militar foi acionada e vieram ambulâncias, peritos, rádio e televisão. O caso foi repercutido por alguns meses e havendo até matérias de jornal e entrevistas com as vítimas. Grupos de buscas procuraram rastros da criatura, mas nunca foram encontrados. E várias teses foram formuladas sobre o que teria acontecido no ônibus, mas nada comprovado. Bem, fora alguns animais mortos, o que foi atribuído à criatura nada mais ocorreu. E nos dias de hoje, aquela região está povoada e bem diferente da época em que ocorreram os fatos, deixando o mistério da criatura que atacou o ônibus perdida e sem explicação alguma para o desconforto e desassossego das pessoas que presenciaram aquele fato tão perturbador e apavorante. Boa noite.